Com sua propaganda e o uso do trabalho escravo, o Mar Branco quase se transformou em Mar Vermelho. Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por O Historiador, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. A União Soviética, sob o regime de Joseph Stalin, construiu várias obras de caráter megalomaníaco usando de trabalho escravo. Tudo isso com a aprovação e endossamento do líder comunista. Além do Canal do Mar Branco, podemos mencionar a maior siderúrgica do mundo naquela época, situada em Magnitogorsk, as grandes fábricas de tratores e automóveis e as enormes cidades socialistas, que foram erguidas em regiões inóspitas. A obra do Canal do Mar Branco era fruto de um sonho antigo dos russos, já que havia projetos para essa construção desde o século XVIII. Annie Applebaum, autora do livro Gulag, uma história dos campos de prisioneiros soviéticos, detalha sobre isso. Citação: os primeiros projetos tinham sido elaborados no século XVIII, quando os mercadores czaristas procuravam uma maneira de mandar das águas frias do Mar Branco aos portos comerciais do Báltico navios carregados de madeira e minerais, sem fazer a viagem de uns 700 quilômetros pelo Oceano Ártico e depois ainda descer a extensa costa da Noruega. Fim da citação. Para a construção do canal seriam necessários 227 quilômetros de escavação, além de 5 diques e 19 eclusas. Era do interesse dos planejadores soviéticos fazer essa construção utilizando das tecnologias mais primitivas da época por dificuldades financeiras. Stalin almejava a concretização de um triunfo tecnológico que nem mesmo o antigo regime czarista ousara realizar, e queria rápido. Assim, Stalin deu um prazo de 20 meses para a construção do canal, e quando pronto, a intenção era que a obra se chamasse Stalin. Antes mesmo que as obras fossem iniciadas, Stalin estava condenando todos que indagavam se um projeto tão caro era realmente necessário, já que o volume de tráfego do Mar Branco não era considerável para a construção da tal obra. Em uma sessão do Politburo, em que o tema da discussão era o Canal do Mar Branco, Stalin escreveu uma nota que revelava sua crença no trabalho forçado dos prisioneiros. Citação: quanto ao trecho norte do canal, tenho em mente confiar na GPU, Agência Política do Estado, com mão de obra prisional. Ao mesmo tempo, devemos designar alguém para calcular outra vez as despesas da construção desse trecho. O que me apresentaram é caro demais. Fim da citação. Foi em fevereiro de 1931 que foi decidido o início das obras do Canal do Mar Branco, e estas só começaram em setembro do mesmo ano, depois de apenas 7 meses de projeto de levantamento topográfico. Quando as obras foram iniciadas, rapidamente os encarregados pela obra transferiram vários prisioneiros dos campos de Slon, os primeiros campos criados pela polícia política na década de 1920, nas Ilhas Solovéticas e no continente para trabalharem na construção do canal. Annie Applebaum revela que, citação: administrativa, física e até psicologicamente, os primeiros campos de prisioneiros associados ao Canal do Mar Branco brotaram de Slon, campos do norte de objetivo especial. Os campos do canal se organizavam com base no modelo da Slon, usavam equipamentos dela e eram operados por 4 também seus. O Kremlin de Solovetsky foi designado prisão de segurança máxima, e o arquipélago se tornou simplesmente mais uma divisão do Campo de Trabalhos Correcionais Belomor-Baltijski, Mar Branco-Báltico, conhecido como Belbatlag. Certo número de guardas e de destacados administradores da OGPU, Polícia Secreta Sucessora da GPU, também foi transferido da Slon para o canal. Fim da citação. Na construção do canal era exigida a necessidade de economizar recursos. Por isso, alguns sobreviventes relatam o enorme caos presente no processo de construção da obra como algo surreal. Os presos deveriam usar madeira, pedra e areia no lugar de metal e cimento, por exemplo. Todo custo que podia ser cortado era cortado. Por mais absurdo que possa parecer, depois de muita discussão sobre o projeto, o Canal do Mar Branco foi escavado com uma profundidade não muito grande, de apenas 4 metros, o que era insuficiente para embarcações da Marinha de Guerra. Annie Applebaum ainda detalha sobre as ferramentas usadas na construção do canal. Citação: os cerca de 1.000 presos e degredados especiais que trabalharam no projeto ao longo dos 21 meses de construção usaram pás de madeira, mais serras, picaretas e carrinhos de mão muito rústicos para escavar o canal e construir seus grandes diques e eclusas. E acrescenta: em vez de usarem dinamite, os presos quebravam grandes pedras usando martelos, pedaços de metal parafusados em cabos de madeira, para inserir nelas barras de ferro. Fim da citação.
Genrikh Yagoda, que era chefe da UGPU e que tinha responsabilidade pelo projeto do canal, fez esforços para melhorar as condições de vida dos trabalhadores. Isso porque ele sabia perfeitamente que era necessário pessoas bem alimentadas, bem vestidas e cuidadas para que o objetivo de terminar a obra do canal pudesse ser concretizado no tempo certo. Assim, as normas oficiais no que tange à alimentação seriam mais responsáveis durante a construção do canal do que seria alguns anos depois, tendo salsicha e chá entre os produtos fornecidos aos trabalhadores. Os presos também recebiam um conjunto de roupas de trabalho a cada ano. Infelizmente, houve muito sofrimento desnecessário durante as obras do canal, devido à pressa para a finalização do projeto e à falta de planejamento. À medida que as obras iam avançando, novos acampamentos precisavam ser construídos ao longo do trajeto. Em todos esses locais, os presos e degredados chegavam para as obras e não encontravam praticamente nada. Portanto, antes de iniciarem os trabalhos na obra, precisavam construir os próprios barracões de madeira, além de organizar o suprimento de comida. Muitas vezes, e infelizmente, alguns dos trabalhadores morriam devido ao frio congelante, antes mesmo de terminarem suas tarefas. As estimativas, segundo Annie Applebaum, são de uma taxa de homicídios de cerca de 25 mil presos, e esse número não abrange aqueles que, soltos devido a doenças ou acidentes, rapidamente morreriam após sua liberação. Alguns, inclusive, relatam em cartas aparentes que preferiam voltar aos porões da prisão moscovita de Burtica do que continuar trabalhando nas obras do canal. Um testemunho chocante é de um menino, que era filho de kulaks, camponeses degredados, e foi deportado junto com toda a família para uma das povoações recém-construídas ao longo do canal. O garoto relata, citação, "Fomos morar num barracão com 2 séries de estrados. Já que havia crianças pequenas, deram um dos estrados inferiores à nossa família. Os barracões eram compridos e frios. Como a lenha era abundante na Carélia, os fogões ficavam acesos 24 horas por dia. Nosso pai, e principal fonte de comida, recebia em nome de todos nós 1/3 de balde de sopa esverdeada, em cuja água escura boiavam 2 ou 3 tomates verdes ou um pepino, e alguns pedaços de batata congelada, misturados com 100 ou 200 gramas de cevada ou grão de bico." Fim da citação. Seu pai, que trabalhava construindo casas para os colonos, recebia uma ração de 600 gramas de pão, sua irmã 400 gramas, e isso era tudo o que forneciam para todos os 9 membros da família. A situação era degradante, e as cartas e relatórios escritos pelos administradores do canal durante a construção da obra eram de desesperança e pânico. Como o ditador soviético decretara o período de 20 meses para a construção do canal, os construtores e todos envolvidos na obra sabiam que sua vida dependia de cumprir com o prazo. Interessante trazer aqui que foram criados incentivos de recompensas para acelerar o andamento das obras. Os comandantes do campo adotaram as práticas usadas no que chamariam de trabalho livre, que se tinha nos países ocidentais, nomeando de competições socialistas. Não que as práticas adotadas na União Soviética fossem as mesmas que em países mais capitalistas, mas que o sistema de recompensas para pessoas mais produtivas dá resultado em qualquer sistema econômico. Essas disputas eram feitas entre as turmas de trabalho para ver quem conseguia cumprir as metas, ou mover pedras e cavar buracos primeiro e mais rapidamente. Applebaum revela que, em alguns casos, os prisioneiros faziam jornadas de 24 horas ou mais, e foram até mesmo instaladas luzes elétricas ao redor do canteiro de obras para que o trabalho pudesse ser feito durante a noite. Os presos fora da média eram beneficiados com comida adicional e outros privilégios, e Annie Applebaum ainda revela em detalhes como eram adotadas as medidas de recompensa. Citação. Além das competições, as autoridades aderiram ao culto do Udarnik, trabalhador padrão. Depois, os trabalhadores padrão seriam renomeados Stakhanovistas, em homenagem a Alexei Stakhanov, um mineiro absurdamente superprodutivo. Os Udarnik e Stakhanovistas eram presos que haviam superado as metas e por isso recebiam comida adicional e privilégios especiais, aí incluído o direito impensável em anos posteriores, a um novo terno a cada ano e a um novo conjunto de roupas de trabalho a cada 6 meses. Os trabalhadores de melhor desempenho também ganhavam alimentação consideravelmente melhor. Fim da citação. Além desses benefícios aos melhores trabalhadores, eles eram soltos antes da previsão da pena. Assim, para cada 3 dias de trabalho em que se cumprisse 100% da meta, era retirado 1 dia de sua pena. Quando o Canal do Mar Branco foi finalizado no prazo, em agosto de 1933, cerca de 12.484 presos foram libertados. Applebaum revela também que a retórica usada para justificar a realização do projeto era única, sendo também o primeiro e único projeto do Gulag que foi revelado a
comunidade internacional às luzes da propaganda soviética, tanto dentro do país como no exterior. O escritor Máximo Gorki foi o escolhido para justificar a obra e promover o canal tanto na União Soviética como no resto do mundo. É nítido que escritores e intelectuais como Gorki precisavam ser corruptos e desonestos em sociedades totalitárias, pois só é permitido escrever o que a cúpula de Moscou, liderada por Stalin, permite. Além de que, todos os que se contentam em servir as mentiras e atrocidades do regime são beneficiados. Do contrário, provavelmente terminariam suas vidas num gulag, como tantos outros presos políticos. Os escritores que participaram da literatura escrita sobre a grande obra soviética do Canal do Mar Branco foram fortemente encorajados pelo governo. O livro elaborado sobre a construção do canal foi intitulado de O Canal Chamado Stalin, e a autoria da obra foi atribuída a 36 escritores. Applebaum escreve sobre a postura do escritor Máximo Gorki. Citação: da mesma forma que o ensaio de Gorki sobre Solovetsky, o livro justifica o injustificável, pretendendo não apenas documentar a transformação de presos em magníficos exemplos de homos soviéticos, como também criar um novo tipo de literatura. Usando linguagem exuberante, hipérbole e suave maquiagem dos fatos, eles se esforçaram para captar o espírito da nova era. Uma das fotos do livro resume o tema: uma mulher em uniforme de presa empunha uma broca com grande determinação. Abaixo, a legenda: ao mudar a natureza, o homem muda a si mesmo. Fim da citação. A obra O Canal Chamado Stalin teve como um de seus objetivos revelar o suposto poder da reabilitação dos presos, e mostra, mesmo sem querer, que profissionais dos mais variados tipos como engenheiro militar, coronel, presos políticos e camponeses foram condenados ao trabalho forçado e impedidos até mesmo de serem úteis à sociedade soviética, já que eram especialistas com capacitação em suas áreas de atuação. Todos eles se misturavam a ladrões e criminosos comuns nos campos para trabalhar em serviços pouco produtivos e com ferramentas precárias, além da humilhante e insalubre condição de vida dos campos. Em muitos casos, eram pessoas justas, mas que foram condenadas por motivos fúteis, como faltar ao trabalho, sendo então privados de sua liberdade, visto como inimigos do Estado e destinados ao trabalho escravo humilhante. Uma outra utilidade dos livros, que relatam a necessidade dos campos de concentração, era oferecer uma justificativa para a opinião pública estrangeira, que estava cada vez mais cética quanto ao rápido crescimento dos sistemas de campos soviéticos. Já a utilidade interna desse tipo de obra era de acalmar os próprios cidadãos soviéticos, perturbados com a enorme violência da coletivização forçada e da industrialização, ao garantir que eles teriam um final feliz. É como se todas as vítimas da Revolução Stalinista pudessem ter a chance de, quem sabe, refazerem suas vidas nos campos de trabalho forçado. Fica claro então, graças à pesquisa da historiadora Anne Applebaum, que obras como O Canal do Mar Branco eram apenas fruto do ego megalomaníaco do ditador soviético, e nem tinha tanta utilidade real em relação ao investimento que era necessário para sua criação. Além disso, a sociedade soviética tinha uma economia bem mais primitiva do que outros países capitalistas e industrializados, como a Inglaterra ou os Estados Unidos, e não conseguia ter os devidos recursos para contratar os melhores especialistas e adquirir as ferramentas tecnológicas necessárias para se fazer a obra de forma eficiente, sem o sofrido trabalho escravo de muitos homens. Por outro lado, parece que Stalin e outros membros da cúpula do Partido Comunista nem mesmo se importavam com um real aumento de produtividade e com as melhores políticas econômicas, já que estavam dispostos a fazer engenheiros trabalharem cortando madeira ou carregando pedras. Parece que tudo se resumia à questão da propaganda e da mentira, inclusive com a participação ativa de intelectuais hipócritas, já que era preciso vender sonhos e histórias, tanto para a comunidade internacional que condenava o regime soviético e sua brutalidade, como para o próprio povo, e também para muitos socialistas espalhados pelo mundo, que ainda apoiavam a Revolução Russa e o governo stalinista. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou e só se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado!